Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Luíse Coutinho e a nossa aula de hoje será sobre a Revolução Industrial Inglesa. Para participar junto com a gente da nossa aula e também interagir com vocês, estudantes, lá no nosso chat, contamos com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse? Boa noite. Boa noite, professores, estudantes da segunda série que estão aí ligados. Olha, é hora de pegar caderno, pegar o material, sentar direitinho, ouvir a aula, fazer as atividades e construir aí a sua atitude historiadora. Muito bem. Então, falando em atitude historiadora, vamos conhecer então o objetivo e a habilidade que trabalharemos na aula de hoje. Hoje, o nosso objetivo é apresentar as principais características da Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa, bem como seus impactos sociais, econômicos e ambientais. A habilidade do currículo do Estado de São Paulo é identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador, né? Essa questão da divisão do trabalho vai ficar clara em alguns momentos da aula, onde a gente vai ver a transição do modo de produção artesanal até chegar na maquinofatura, que é aí o coração, né, dessa revolução industrial. Nós vamos começar do fim para o começo, né, porque a gente vai falar das consequências da revolução industrial antes da gente explicar o que foi. E a gente vai fazer isso através de um momento de leitura compartilhada. Vamos ler juntos o texto que vai aparecer aí na tela? Então, eu vou ler com vocês. A Revolução Industrial significou um novo modo de produzir e circular mercadorias, pois a produção em larga escala e em maior velocidade elevou o consumo de industrializados em toda a Europa e, posteriormente, em todo o mundo. Este novo modo de produção iniciou-se na Inglaterra no século XVIII e foi impulsionado pela invenção e pelo aprimoramento da máquina a vapor, aplicada na produção de têxteis e também de outros produtos. A mesma tecnologia foi empregada ainda nos meios de transporte, o que favoreceu as exportações, né? Então, a gente tem até os ícones aí, essas imagens que vocês estão vendo, né? Nós temos ali uma imagem que sugere a mineração, né? Porque a gente vai ver aí que a questão das minas de carvão foram importantíssimas, né? Para gerar essa nova tecnologia aí da máquina a vapor, e foi ela empregada nas fábricas, principalmente de tecidos, ou seja, a indústria têxtil inglesa naquele momento. Para essa revolução industrial acontecer, é preciso um cenário favorável, um contexto, né, econômico, social, político, né? E nós já conhecemos em aulas anteriores esse contexto. Então, agora a gente vai retomar alguns fatores que culminaram, que contribuíram para a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, vamos acompanhar aí na nossa tela. Então, olha só, por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? Porque foi lá, naquele país, que essa revolução aconteceu primeiro. O primeiro fator é o acúmulo de capitais que vinham desde a dinastia Tudor, né? A dinastia que tinha, por exemplo, aí como um dos principais monarcas, o rei Henrique VIII, que nós já falamos dele em outras aulas. Durante a dinastia Tudor, a marinha mercante inglesa, o comércio, né, foi muito fortalecido, muito incentivado, né, pela monarquia, e com isso gerou-se esse chamado acúmulo de capitais, que nada mais é acumular dinheiro, recursos suficientes que depois podem ser reinvestidos no setor econômico, tá? Outro fator é a agricultura capitalista. Nós também já falamos disso anteriormente. Lembram dos cercamentos? Vocês têm aí no caderno do aluno um trecho do livro A Utopia, né? Onde ele fala lá das ovelhas devoradoras, as ovelhas como se elas fossem as grandes vilãs, né? A gente até brincou. Não é que as ovelhas viraram zumbis ou monstros, nem nada disso. É porque as ovelhas, sendo criadas em grande quantidade para servir de matéria-prima para a indústria têxtil, né? Se tirava a lã da ovelha para fazer fios, para depois transformá-los em tecidos, esse tipo de agricultura, esse tipo de pecuária, né,
desempregou pessoas no campo. Muitos agricultores, muitos proprietários de terras preferiam criar ovelhas em grande quantidade para transformar aí a lã em matéria-prima para essas indústrias do que plantar alimentos, por exemplo. Até porque criar ovelhas demanda menos pessoas. Então, se eu tenho lá 100 camponeses na minha fazenda, eu mando 70 embora e fico com 30 que vão pastorear as minhas ovelhas, às vezes até menos que isso, né? E aí a gente tem uma outra consequência dessa massa de desempregados que estão saindo do campo. Vamos voltar lá para a nossa tela. A consequência é o êxodo rural, né? Então, as pessoas desempregadas saem do campo, vão procurar emprego nas cidades. E na cidade, ela é considerada chamada mão de obra barata, porque esse trabalhador que saiu do campo e foi para a cidade não domina, né? não tem capacitação para os trabalhos exercidos na cidade. Ele não sabe trabalhar na fábrica, né? Então, por isso, ele é tido como uma mão de obra barata. Ele vai fazer um serviço muito operacional, que não exige grandes qualificações, e por isso ele vai ganhar um baixíssimo salário, tá? Outro fator importantíssimo, minas de carvão mineral e ferro. O carvão mineral servindo aí para a geração de energia, que a gente já vai explicar com maior profundidade a questão da energia a vapor, e o ferro, que é matéria-prima para fazer os próprios equipamentos, as próprias máquinas, né? Depois nós temos o puritanismo. A gente viu também naquela aula sobre a Revolução Inglesa que muitos dos movimentos que, inclusive, culminaram no fim da monarquia absolutista na Inglaterra, foram encabeçados aí pelos puritanos. E um dos princípios do puritanismo é o trabalho, né? O homem que vive para a oração e para o trabalho e para a família. E dentro da lógica puritanista, da doutrina puritana, o lucro não é condenável, como foi para a Igreja Católica durante muito tempo também. Tá? Então, atividades econômicas que geram o lucro, né, dentro de uma Inglaterra que está aí, né, bastante permeada pelo ideal puritano, o lucro faz muito sentido, tá? A Revolução Gloriosa, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, que culminou no fim do absolutismo na Inglaterra, né? Com a Revolução Gloriosa, os reis vão ser constitucionais, ou seja, o rei vai existir, mas ele vai estar ali amparado por uma Constituição, ele não pode fazer nada que esteja fora, né? Ele está regulado pela Constituição. E um também dos princípios defendidos e aplicados a partir da Revolução Gloriosa é o liberalismo ligado também aos ideais iluministas lá do John Locke, né? Isso começa a se tornar prática na Inglaterra, tá? Quem quiser saber mais, né, do que eu estou falando, se aprofundar nesses tópicos aí, pode procurar aula sobre Revolução Inglesa no nosso canal no YouTube, o canal da 2ª série do ensino médio, que aí vai retomar todos esses tópicos que estão aparecendo para vocês aí na tela. Certo, gente? Agora que a gente já fez essa retomada, está aí a recomendação, vamos falar da questão da divisão do trabalho, né? Então, ocorreu ao longo dos séculos, aí até o século XVIII, que é o século da Revolução Industrial, uma separação entre trabalhador e trabalho, trabalhador e produção, tá? Mas para isso a gente precisa entender modos de produção anteriores à Revolução Industrial, anteriores à maquinofatura. O primeiro deles é o modo de produção artesanal. Dá uma olhadinha aí na tela. Tá? Então, o trabalho artesanal, ele é manual. O trabalhador dispõe dos meios de produção e da matéria-prima. Professor, o que é meio de produção? Vamos analisar essa obra aí, que é uma obra do Diego Velázquez, chamada As Fiandeiras. Essas mulheres estão fazendo fios, né? Fios que depois vão se transformar em tecidos. Então, elas estão pegando a lã da ovelha. Vocês podem ver que ali no chão, perto da moça que está com uma saia vermelha, tem uns chumacinhos ali. E esses chumacinhos vão sendo processados nessa máquina que está aí na frente, que tem essa roda, né? Parecendo uma correia, isso aí é uma roca, né? E aí é um trabalho manual. Uma fiandeira produz um fio
por vez, né, nesta máquina aí. Então, ela pega a matéria-prima, provavelmente ela tem uma ovelha ali perto dela, que ela tosquiou para tirar a lã, ela mesma cria essa ovelha, ela mesma faz o fio, ela mesma depois pode ter um tear, onde ela pode pegar esse fio e tramá-lo, transformando em um tecido, e depois ela mesma pode confeccionar uma peça de roupas. Então, veja, todas as etapas da produção ficam por conta de uma única pessoa. Ela domina desde o início essa etapa, desde a obtenção da matéria-prima até vender o produto final lá na frente. Por isso, ela controla a qualidade, a quantidade, as vendas, ou seja, por quanto ela vai vender e pensando, claro, no seu lucro, que é a forma como que ela vai aí sobreviver, tá? Então, no artesanato, o trabalhador controla todas as etapas da produção. Claro que o artesanato também tem as suas desvantagens, né? Se é uma pessoa só, um grupo pequeno de pessoas que se ocupam, né, dessas etapas de produção todas, claro que a produção de uma peça de roupa, por exemplo, vai ser muito mais demorada, né? Então, é comum que no artesanato as pessoas trabalhavam por encomenda. Vinha alguém, encomendava um vestido, vinha alguém, encomendava um casaco, e ela ia fazendo um por vez, né? E esse processo demora. E porque é um processo artesanal, ele também pode ser um pouco mais caro, até porque o artesão não tem oportunidade de produzir em larga escala. Então, ele tem que tirar o máximo de lucro possível nas peças que ele vai produzindo ali aos pouquinhos. Ele não pode vender tão barato, porque ele não tem um ritmo de trabalho que garanta muitas vendas, tá? Mas guardem a informação de que no artesanato, o trabalhador controla todas as etapas de produção. Num determinado momento, até para atender essa demanda, né, de produzir mais, de repente os artesãos não estão dando mais conta, né, de produzir no modo com que se exige aí a demanda de mercado, a gente tem uma evolução aí desse processo que é a manufatura. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa tela. Então, na manufatura, a mão de obra ainda é especializada, tá? Assim como a fiandeira, ela sabe operar a roca, ela sabe transformar o produto, né, a lã de ovelha, em fio. Então, isso é uma especialização. Na manufatura, a pessoa que vai operar o equipamento também tem que saber fazê-lo, mas dessa vez é um equipamento que vai fazer em maior quantidade. Então, aí na imagem vocês estão vendo a spinning jenny. Ela é uma máquina que aí é precursora, né, desse momento da maquinofatura. Vocês vejam que aí nós temos mais de 10 fios sendo produzidos ao mesmo tempo. Então, essa máquina substitui 10 fiandeiras, né? Que basta que uma pessoa opere essa spinning jenny para se fazer 10 fios, né, 10 rolos de fio de uma vez só, tá? Então, com a manufatura, a mão de obra especializada, o trabalhador não dispõe dos meios de produção e da matéria-prima, porque muitas vezes esses equipamentos, como a spinning jenny, ficavam em uma fábrica, ele tinha que se deslocar até a casa dele para ter acesso tanto ao equipamento como a matéria-prima, que é a lã de ovelha. O trabalhador não controla a qualidade, a quantidade, as vendas e o lucro. Isso é o dono da manufatura que faz. Mas ainda o trabalhador acompanha o processo produtivo, porque a máquina aqui ela tem um papel, às vezes, de enxugar a quantidade de trabalhadores, mas ainda se exige a mão de obra especializada. Então, ele vai acompanhar todo o processo ali, né? Se ele precisar estar em etapas diferentes do processo, o trabalhador vai conseguir continuar produzindo, tá? Já na maquinofatura, a coisa é um pouco diferente. Tá? Mas antes de a gente falar da maquinofatura, a gente tem que falar da tecnologia a vapor que foi empregada nesse momento. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa tela aí. Então, olha só, a maquinofatura, como o nome já sugere, vem de máquina. Então, nesse momento, as máquinas elas vão substituir a mão de obra, né? Vão substituir o ser humano, porque a tecnologia vai permitir isso, né? Então, quem acabou promovendo, né, contribuindo para o estabelecimento da maquinofatura foi um cientista chamado James Watt. Tá? Já existiam máquinas a vapor na Inglaterra antes da invenção dele, mas ele aperfeiçoou voltando essa tecnologia não só
para a produção de fios, mas também em outras formas. Vocês podem ver que dessa animação aí parece muito com um trem, né? Isso foi empregado nos meios de transporte também. Então, o trem a vapor surge nesse momento graças ao James Watt. Então, o que vocês estão vendo é o seguinte: quando fica vermelhinho é porque é o calor gerado pelo vapor ali que preenche aquela câmara e ele empurra esse êmbolo que vai, esse pistão que vai fazer com que a engrenagem se movimente. Então, você precisa ter uma caldeira onde você coloque o carvão. Esse carvão vai produzir um calor. Esse calor vai ser levado por um cano para dentro dessa câmara e essa câmara, pela pressão gerada pelo calor, vai fazer movimentar a engrenagem do jeitinho que vocês estão vendo aí, tá? Então, vamos ver como é que era esta máquina. A máquina do James Watt, usada na indústria têxtil, é essa que vocês estão vendo na imagem. Então, olha o tamanho, né? Uma coisa que ocupa uma sala inteira. Então, se é uma máquina grande, é para movimentar grandes estruturas. E isso já sugere para nós que o trabalhador vai começar a ser cada vez mais substituído pela máquina, tá? Então, no processo da maquinofatura, a mão de obra não requer qualificação, porque o trabalhador vai ser um mero operador da máquina, tá? Então, ele só precisa saber operar a máquina. Vai puxar uma alavanca, vai puxar uma engrenagem, né? Vai alimentar a caldeira lá do carvão, né? Ele não precisa saber fiar, não precisa saber operar uma spinning jenny ou uma roca, tá? O trabalhador também, nesse momento, não dispõe dos meios de produção e da matéria-prima, assim como já acontecia na manufatura. E, nesse momento agora, gente, o trabalhador não controla mais a qualidade, nem a quantidade, nem as vendas, nem o lucro, nem a etapa de produção. Ele só sabe operar a máquina, né? Ele mal sabe como a máquina funciona. Então, ele opera a máquina, se essa máquina vai resultar em tecido lá na frente, né? Ele não tem esse contato, né? Então, isso é o que significa a separação entre o trabalhador e a produção, o trabalhador e o fruto do seu trabalho, tá? E, com isso, a gente tem uma grande, né, a formação do exército regular de reserva que a gente fala, né, uma grande massa de pessoas desempregadas que ficavam nas filas, nas portas das fábricas todos os dias, esperando a vez de ser chamado ali para trabalhar numa fábrica, né? Porque dessa vez não requer nenhum tipo de qualificação, você vai ser só um mero operador. Então, às vezes, aconteciam situações onde um operário sofria um acidente dentro do ambiente de trabalho, um acidente de trabalho, era retirado da linha de produção ali, da linha de produção, não, do momento ali, do ambiente, né? Da fábrica, porque a linha de produção já vem depois, né? Ele é tirado do ambiente da fábrica e é substituído por alguém que está ali na porta esperando a sua vez de trabalhar. E isso, gente, significa precarização das relações de trabalho. Antes da gente continuar aí a nossa aula, caso vocês tenham curiosidade, eu imagino que vocês tenham, vamos ver uma máquina do James Watt em funcionamento? Então, vocês vão ver um videozinho bem curtinho e a gente já volta. Então, vocês viram aí o tamanho da máquina, né? Ela está num museu em Londres, né? Que é o Museu de Ciências de Londres, e ela ocupa uma sala inteira, né? Então, vocês vejam que era uma potência ali muito grande que servia para movimentar muitas máquinas, né? O que vai caracterizar e resultar aí no desemprego e na substituição do homem pela máquina, né, professor Carlos? Sim, quando nós estávamos observando aí essa questão da operacionalização do trabalho através da máquina, a professora Luíse, ela ressaltou aqui que o operador ele se resume ao conhecimento da máquina, à operação da máquina. Hoje, no mercado de trabalho têxtil, que é um mercado necessário, porque todos nós utilizamos, né, cama, mesa, banho, roupa. Então, o mercado têxtil, ele exige, mesmo de um operador de máquina, ele exige uma capacitação do conhecimento da máquina.
Eu trabalhei em indústria têxtil, as máquinas são grandes mesmo, né? Uma máquina aí de estampa, uma máquina de malharia, né? Uma Vanguard Supreme. No setor de trabalho, um único operário consegue operar 8, 9 máquinas. Porque se o fio é bom e tem boa qualidade, a máquina ela roda aí 25 mil RPMs, né? 25 mil voltas, até fazer aí um rolo grande de tecido com 1.500 agulhas, né? Que fiam cada uma um fio. Então, e quando um fio daquele quebra, e quando uma agulha daquela quebra e dá um risco no tecido, se você não operar corretamente, não souber trocar a agulha, você quebra mais de 5 mil, 6 mil agulhas. Então, hoje, exige-se muito no mercado de trabalho têxtil, capacitação técnica. E a máquina é grande mesmo, a máquina de estamparia industrial, ela tem quase 3 ou 4 metros, são 3 ou 4 operários trabalhando, mas mesmo assim o trabalho é operacional e vai se resumir não à técnica, mas à capacidade operacional de você fazer aquela máquina funcionar. Se o estudante aí vai para a indústria têxtil e ele começa a operar diversas formas, diversas etapas do setor têxtil, com certeza ele vai ser convidado a fazer um curso técnico ou ir para a universidade fazer engenharia têxtil, porque ele saiu da capacidade operacional e está abrangendo aí a técnica da operação têxtil dentro do setor. Isso acaba valendo, então, para o projeto de vida dos nossos estudantes. Muito bacana, e é interessante a gente ver esse depoimento do professor Carlos também para demonstrar aos estudantes que qualquer um de nós é sujeito histórico, né? Então vocês vejam que esse contexto da Revolução Industrial que aconteceu lá no século XVIII, ele veio evoluindo. A gente não pode deixar de pontuar que essa qualificação que hoje se exige para a indústria têxtil, como disse o professor Carlos, ela também não deixa de ser uma conquista dos trabalhadores nesse momento, tá? Então, lá atrás, no século XVIII, não se fazia questão de qualificar a pessoa, ela era jogada, né, para usar um termo aí bem, né, um termo não muito bacana, mas a gente pode usar, né? A pessoa era colocada ali de qualquer jeito, sem ensinar, sem passar por nenhum tipo de processo de treinamento, e ela que aprendesse com a própria máquina. Hoje a gente já vê que é diferente, até porque o mercado tem outras exigências, como o professor Carlos disse, de mão de obra qualificada e também uma exigência de qualidade do produto, né? E tudo isso passa pela questão da qualificação do trabalho. Então, muito legal, professor Carlos, aí pela colocação. Obrigada Legal. pela contribuição aí. E nesse momento vocês vão fazer a nossa primeira interação. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa próxima tela, onde vai aparecer um gráfico para vocês. Esse gráfico eu vou explicar rapidamente como ele funciona, tá? Quanto mais larga a faixa, maior é a posição, maior é o espaço ocupado por uma determinada, né, um determinado fator, que aí no caso são os países, né, dentro de um determinado cenário. Então vocês observem lá que em 1750 até 1830, tem alguns países que a faixa está da mesma espessura. Só que depois de um determinado momento, a gente já começa a observar variações. Então, observando isso, vocês vão colocar para a gente no chat. Qual posição que a Inglaterra assumiu na produção manufatureira mundial ao longo do período apresentado, que é de 1750 até 1900? Em 1 minuto, a gente volta.
Vamos lá, vamos ver aqui o que os estudantes estão colocando aqui no chat. Prof, eu não vou nem comentar aqui porque a galera colocou o número 1, ou seja, primeira posição aí da Inglaterra. Exatamente. Então, ela disparou ali na sua produção manufatureira e, num determinado momento, o que esse gráfico acaba demonstrando é que, num determinado momento, quase todos os produtos industrializados do mundo eram produzidos na Inglaterra. Ela ocupou uma posição ali de número 1, como vocês perfeitamente pontuaram no nosso chat. Parabéns. E já que vocês estão bem antenados aí no tema da nossa aula, vamos para mais uma interação. Olha a imagem que vai aparecer na tela para vocês. Então, olha só. Olhem esta imagem. Na legenda está dizendo que é a representação de um mineiro em Middleton, que é um subúrbio da cidade de Leeds, na Inglaterra, em 1814. Então, vocês vão observar a postura, as roupas, o que está atrás do personagem e vocês vão responder. Quais as possíveis consequências da Revolução Industrial podemos identificar na imagem? Olhem para o personagem e também para o ambiente, tá? Em 1 minuto, a gente volta. Vamos lá, garotada, vamos lá. Professora Luiz, os estudantes estão respondendo essa questão importante, contextualizando as suas respostas. Então, o William diz assim: as máquinas substituíram as pessoas no emprego, etc., e a poluição, o desmatamento. Quer dizer que aquela forma de trabalho, né, ela foi suprimida pelas novas formas de trabalho. Poluição do ar, poluição da atmosfera, diz o professor Cícero, né, e também o Matheus. A Maria vai dizer poluição do ar, êxodo rural, né, do campo para a cidade. E o Lucas também vai falar aí sobre a poluição. Os estudantes estão seguindo essa linha mais ambiental da resposta. Mas estão corretíssimos. Inclusive, para completar tudo isso que vocês disseram que está correto, eu vou pontuar a resposta também do Renan Mendes, que disse que a questão das ferrovias, né, é uma consequência da Revolução Industrial. Como vocês puderam ver lá na imagem, tem um trenzinho que vai carregando o carvão, né, para dentro da fábrica. E depois essa mesma tecnologia foi usada para transportar outros tipos de mercadorias e depois as próprias pessoas, né? O transporte ferroviário virou uma coisa muito recorrente, muito desenvolvida na Europa e muito a serviço também, claro, do escoamento, da distribuição dessas mercadorias. E a poluição, né, do carvão ali é um ponto muito importante. Eu vi algum estudante aqui, que me desculpe, mas eu perdi o nome, que falou da questão do risco à saúde, e isso acontecia não só em relação aos mineiros que trabalhavam nas minas de carvão, mas também os operários das fábricas. Vamos dar uma olhadinha agora na questão das condições de vida e trabalho dos trabalhadores ingleses naquele momento, tá? Então, já começa aí com risco à saúde, né? A insalubridade nas fábricas e nas moradias de trabalhadores.
As fábricas eram galpões com poucas janelas, geralmente as janelas são aqueles respiradores, né, que ficam sempre no alto ali. A fumaça do carvão invadia o ambiente da fábrica, as pessoas acabavam inalando fumaça praticamente o dia inteiro. As moradias não eram muito diferentes. Muitas vilas operárias ficavam no fundo das fábricas ou muito próximas das fábricas, né? Inclusive, existe até uma inversão, né? Hoje em dia, os trabalhadores moram mais em áreas periféricas, e os grupos mais abastados moram nos centros, né? Nesse momento era o contrário, os centros das cidades eram ocupados pelos trabalhadores, porque as fábricas estavam ali, e a burguesia industrial ia morar em áreas mais afastadas, né? Com muito verde, justamente por conta da poluição, né? E não era só a poluição que afetava as moradias, não. As moradias eram super precárias, geralmente eram 2 cômodos, um em cima do outro, né? As famílias eram numerosas, até porque para o sustento da família não bastava só que o pai ou algum chefe da família trabalhasse, tinha que ser o pai, a mãe, o tio, os filhos, mesmo crianças, tá? Então, uma outra característica marcante aí desse momento da Revolução Industrial é a exploração do trabalho infantil. Então, as famílias eram muito numerosas, né? E dividiam um cômodo super apertado, que era de chão batido, né? Dormiam todas no mesmo lugar. Os banheiros eram do lado de fora e compartilhados. Então, existiam outros tipos de doenças, como a cólera, era uma doença muito frequente, que é uma doença ocasionada pela falta de saneamento básico, principalmente. Então, a vida dentro e fora da fábrica era de risco à saúde. Voltando para a nossa tela, para a gente continuar ali vendo as condições, jornada de trabalho de 14 a 18 horas por dia, com tarefas de esforço repetitivo, que também traz danos e riscos à saúde, tá? E exploração do trabalho da mulher e da criança, como eu comentei, formas, né, de movimentos de trabalhadores, protestos, greves, qualquer tipo de reivindicação era imediatamente criminalizado. Então, se os trabalhadores fossem fazer qualquer um desses movimentos, a primeira atitude do dono da fábrica era chamar a polícia, né? Não haviam leis trabalhistas que os amparassem, e a poluição e falta de saneamento, como eu comentei aí com vocês, tá? Então, era uma vida muito difícil, e realmente esses trabalhadores trabalhavam muito para a sobrevivência, assim, num nível mínimo, extremamente precário, né? E as mulheres e as crianças eram muito exploradas nesse momento aí, não só por conta dos baixos salários. Tem outros motivos, mas esses motivos vocês vão formular para mim em forma de hipótese. Vamos dar uma olhadinha na nossa próxima tela? Então, vocês vão formular uma hipótese. O que justificava o emprego de crianças nas fábricas e nas minas nesse contexto da Revolução Industrial? Por que se gostava de contratar crianças para essas atividades? Em 1 minuto a gente volta. Voltamos para a interação. Professora Luíse, muitos estudantes seguiram aqui a lógica de que era uma mão de obra barata. Mas outros estudantes colocaram algo curioso aqui, porque as mãos das crianças eram pequenas. Qual é a relação que existia entre o contrato de trabalho e as crianças? Vamos lá, estudantes. Primeiramente, parabéns, é isso mesmo. Se o homem já ganhava pouco, a mulher ganhava menos ainda, e a criança, então,
Quase nada. E eles gostavam de contratar as crianças por causa das mãozinhas pequenas. Vamos voltar lá na imagem do nosso exercício. Vocês estão vendo aí que perto dessa menina tem algumas máquinas que estão ao redor dela e no chão tem vários chumacinhos de lã. Muitas crianças trabalhavam justamente recolhendo esses chumacinhos de lã para não desperdiçar a matéria-prima, né? Ou ainda, quando a máquina travava ali, que enroscava, a criança, por ser pequena, entrava embaixo da engrenagem e desenroscava o que tivesse emperrado ali e a máquina voltava a funcionar. Então, vocês já imaginam que essas crianças, por conta disso, estavam sujeitas a acidentes de trabalho. Muitas perderam a vida. Nas minas de carvão, a mesma coisa. Os túneis das minas de carvão eram baixos. Então, uma pessoa adulta tinha que andar agachada lá dentro. A criança não. A criança andava ereta, né? Então, era muito mais fácil o trânsito da criança dentro do túnel da mina. Então, também os mineradores, muitas vezes, optavam por contratar crianças. Claro que isso não era colocado ali, muitos até diziam que não, porque os pais trabalham, com quem as crianças vão ficar, traz as crianças para trabalhar também, que aí elas vão estar aprendendo um ofício. Esse era mais ou menos o discurso da época, tá? Mas com o tempo, as lutas de trabalhadores começaram a acontecer e a questão do trabalho infantil foi ali sendo problematizada nesse contexto da Revolução Industrial, tá? Então, os trabalhadores começaram com vários movimentos, a gente vai ver aí na nossa próxima tela, tá? O primeiro movimento é a simples sabotagem, né? Sabotagem vem do francês sabot, que significa tamanco. Então, os operários enfiavam seus sapatos nas engrenagens para parar a produção, que era para dar algum tipo de prejuízo para o chefe, para o dono da fábrica. Greves, manifestações, protestos e até movimentos mais contundentes como o ludismo. Isso que vocês estão vendo na imagem são 2 operários destruindo uma máquina de fiar, que era para dar prejuízo para esse patrão e também protestar contra a própria presença da máquina que estava substituindo a mão de obra aí e desempregando tanta gente. Com o tempo, esse movimento começou a ganhar mais força, os trabalhadores começaram a se organizar nas chamadas trade unions, que é uma espécie de sindicato, e começaram a organizar greves, ainda que essas greves fossem ilegais naquele momento, tá? Uma das provas, vamos dizer assim, né, que mostra o quanto o governo inglês reprimia os trabalhadores é o massacre de Peterloo, em 1819, que foi um protesto por melhores condições de vida e trabalho, né, onde cerca de 60 mil ingleses se reuniram na cidade de Manchester. E esse movimento foi duramente reprimido, com cerca de 11 manifestantes mortos. Então, essa obra de arte que vocês estão vendo aí, essa pintura, retrata o massacre de Peterloo. Mesmo assim, né, em 1824, o governo reconhece as trade unions. Então, isso aí já é um avanço. Os trabalhadores podem se organizar em grupos, aí, em classes, para poder reivindicar os seus direitos. Tá? Com isso, vem um outro movimento, que é o cartismo. Tá? O cartismo vem de carta, né, porque os trabalhadores organizaram um documento chamado Carta do Povo, tá? Virou um abaixo-assinado isso, e eles estavam exigindo sufrágio universal masculino, voto secreto, representação no parlamento dos operários, igualdade de direitos eleitorais, ou seja, eles estavam querendo participar da elaboração das leis, né? Então, era um movimento assim, vamos começar lá da política. Se os trabalhadores têm representação política, eles conseguem propor e, quem sabe, aprovar leis que vão proteger os trabalhadores. Então, é um movimento que vai além de greve, protesto, ludismo, que quebra a máquina, né? Já é um movimento mais organizado. E, com o tempo, a gente vai ver a nossa última tela da nossa aula aí, algumas conquistas foram, né, acontecendo para os trabalhadores. Então, em 1833, houve um limite de idade de jornada para crianças, não é o ideal ainda, mas já havia alguma regulação. Proibição do trabalho infantil nas minas, em 1842, supressão de impostos sobre cereais, jornada de 10 horas por dia e depois a jornada de 8 horas. Ou seja, o cartismo foi derrotado no parlamento, mas favoreceu a criação de algumas leis trabalhistas que conferiram direitos até então inéditos aos trabalhadores. Então, demorou, mas eles conseguiram conquistar alguns
direitos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de avaliar a aula aí através do QR Code, também do link que está aparecendo na tela, para vocês dizerem para nós o que vocês acharam da nossa aula, se ficou faltando alguma coisa, se você não entendeu, para a gente sempre melhorar o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Professor Carlos, muito obrigada pela participação, pela contribuição brilhante com seu depoimento aí, foi muito bacana. Legal, a gente vai crescendo e aprendendo. Estudante, nunca desista do seu projeto de vida. Gente, valeu, até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.